Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Tudo é Atração e hoje vamos estudar o pai de todos os livros de desenvolvimento pessoal. Você está prestes a mergulhar na filosofia de Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Este não é apenas um livro, é o resultado de 20 anos de pesquisa com os 500 homens mais ricos da história, como Thomas Edison, Henry Ford e John D. Rockefeller. Hill descobriu que a riqueza não é fruto da sorte, mas de uma fórmula psicológica exata composta por 13 passos. Prepare o papel e a caneta, pois hoje você vai receber o mapa da mina. Tudo começa com o primeiro passo, o desejo. Mas Napoleon Hill é muito específico. Não se trata de uma esperança ou de um gostaria de ser rico. O universo não responde a desejos mornos. A riqueza exige um desejo ardente. É uma obsessão pulsante que transcende tudo mais. É o estado mental de quem cortou todas as rotas de fuga. Hill conta a história do guerreiro que, ao desembarcar na terra inimiga, queimou seus próprios navios. Ele olhou para seus soldados e disse: "Vocês veem os barcos queimando? Agora só temos uma escolha: vencemos ou morremos." Eles venceram. Para enriquecer, você deve queimar seus navios. Você deve eliminar a possibilidade de recuar. Quem tem um plano B nunca se entrega totalmente ao plano A. A sua mente precisa entender que ficar rico não é uma opção. É uma necessidade vital, tão importante quanto respirar. A diferença entre o sonhador e o realizador é que o sonhador apenas quer, enquanto o realizador se compromete. O desejo ardente é a semente de toda a realização. Sem esse fogo, nenhuma técnica funcionará. Tendo o desejo, você precisa do combustível, a fé. Napoleon Hill não fala de fé religiosa aqui. Ele fala de fé como um estado mental que pode ser induzido artificialmente. Muitos dizem, "Eu não tenho fé." Hill responde, "Então cria." A fé é o único estado mental que o universo não pode ignorar. É a química da mente que, quando misturada ao pensamento, o torna magnético. A descoberta chocante de Hill é que a repetição de ordens ao subconsciente é o único método conhecido para desenvolver a emoção da fé. Você não precisa ter fé para começar. Você começa a agir e a fé vem como resultado. Isso nos leva ao terceiro passo, a ferramenta prática, a autossugestão. Você é o capitão da sua alma porque tem o poder de controlar os pensamentos que entram no seu subconsciente. No entanto, a maioria das pessoas abdica desse poder e deixa que o noticiário, os vizinhos e os medos controlem sua sugestão. A autossugestão é o ato de falar consigo mesmo com propósito. O subconsciente é como um solo fértil, ele não julga. Se você plantar sementes de fracasso, "eu sou um derrotado", ele as fará crescer. Se plantar sementes de riqueza, ele as multiplicará. A técnica de Hill é simples e brutal. Você deve escrever a sua declaração de desejo, o quanto quer ganhar e o que vai dar em troca, e ler em voz alta 2 vezes ao dia. Mas atenção! Ler apenas com os olhos não funciona. Ler sem emoção não funciona. O subconsciente só registra pensamentos que foram emocionalizados. Você tem que ler e sentir o arrepio, a vibração, a certeza. Você tem que mentir para si mesmo até que a mentira se torne verdade biológica. É através da autossugestão que você convence o seu guarda, a mente lógica, a abrir o portão para a riqueza entrar. Sem isso, o desejo morre na superfície. Chegamos ao quarto passo, conhecimento especializado. Aqui, Napoleon Hill destrói uma das maiores mentiras que nos contaram na escola. A frase, "conhecimento é poder." Isso é falso. O conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só se torna poder real quando é organizado em planos definidos de ação e direcionado para um fim específico. Milhões de pessoas têm diplomas, mestrados e doutorados e morrem pobres. Por quê?
porque possuem conhecimento generalista, mas não sabem como vender ou aplicar esse saber. Hill usa o exemplo de Henry Ford. Um jornal chamou Ford de ignorante pacifista. Ford processou o jornal. No tribunal, os advogados tentaram provar que ele era ignorante fazendo perguntas de história e conhecimentos gerais. Ford, cansado, disse: "Se eu quiser responder a essas perguntas tolas, basta apertar um botão na minha mesa e chamar um especialista que sabe a resposta. Por que eu deveria encher a minha cabeça com fatos inúteis quando tenho pessoas para fazer isso por mim?" Essa é a chave. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber onde encontrar o conhecimento ou quem contratar. O homem rico não é uma enciclopédia ambulante. Ele é um organizador de inteligências. Isso nos leva ao quinto passo: imaginação. Hill chama a imaginação de a oficina da alma. É aqui que todos os planos são criados. Ele divide a imaginação em duas. 1. Imaginação sintética. É a que a maioria usa. Você pega velhas ideias, velhos conceitos e os rearranja em novas combinações. É útil, mas limitada. 2. Imaginação criativa. Esta é a antena. É através dela que a mente finita do homem se comunica com a inteligência infinita. É daqui que vêm os palpites e as inspirações geniais. A riqueza começa com uma ideia. A fórmula da Coca-Cola era apenas uma ideia num pedaço de papel antes de valer bilhões. O Google era apenas uma ideia. O seu trabalho é exercitar a imaginação. O músculo imaginativo atrofia se não for usado. Comece a visualizar soluções. Se você tem um desejo ardente, use a imaginação para criar o plano para realizá-lo. Lembre-se, ideias são coisas intangíveis, mas têm mais poder do que o cérebro físico que as criou. Uma boa ideia, executada com fé, é imparável. Você tem o desejo, a fé e a imaginação, mas nada disso tem valor tangível até que seja transformado em planejamento organizado, o sexto passo. Napoleon Hill é categórico. Você não pode enriquecer sozinho. Você precisa formar planos práticos e contar com a cooperação de outros, o mastermind, que veremos mais à frente, para executá-los. O segredo brutal que Hill revela é sobre a falha. Ele diz: se o seu primeiro plano falhar, substitua-o por um novo plano. Se o novo plano falhar, substitua-o novamente, e assim por diante, até encontrar um plano que funcione. A maioria das pessoas é pobre porque quando o plano falha, elas desistem do objetivo. O homem rico não desiste do objetivo, ele apenas troca o plano. A derrota temporária não é um fracasso permanente, ela significa apenas que há algo errado no seu planejamento. Reconstrua e tente de novo. Thomas Edison falhou 10.000 vezes no planejamento da lâmpada, mas nunca desistiu do objetivo da luz. Isso nos leva ao sétimo passo: decisão. Após analisar mais de 25.000 homens e mulheres que fracassaram, Hill descobriu que a falta de decisão, procrastinação, estava no topo da lista das causas do fracasso. Ele notou um padrão fascinante entre os milionários. As pessoas ricas tomam decisões rapidamente e as mudam lentamente, se é que mudam. As pessoas pobres tomam decisões lentamente, se é que tomam, e as mudam rapidamente e com frequência. A indecisão é um hábito que começa na juventude e se solidifica na idade adulta. Quem não decide, deixa que a vida decida por ele. A maioria das pessoas não decide porque tem medo da opinião alheia. Elas perguntam ao vizinho, ao irmão, ao jornal. Hill avisa: se você é influenciado pelas opiniões dos outros, não terá desejo próprio. As opiniões são a mercadoria mais barata da Terra. Todo mundo tem um monte delas pronto para despejar em você. Feche os ouvidos para o ruído e confie na sua própria avaliação. O mundo tem o hábito de abrir espaço para o homem, cujas palavras e ações mostram que ele sabe para onde está indo.
A decisão rápida avisa ao universo: eu não estou brincando. Chegamos ao 8º passo, persistência. Napoleon Hill diz que a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Sem ela, você é metal fraco. A base da persistência é o poder da vontade. Quando você mistura a vontade com o desejo, você se torna irresistível. A maioria das pessoas está pronta para jogar tudo para o alto ao primeiro sinal de infortúnio. E é exatamente isso que elas fazem. Mas Hill descobriu algo místico sobre a persistência. Existe um guia oculto no universo que testa os homens através da resistência. Esse guia não permite que ninguém passe para o grande sucesso sem antes passar pelo teste da persistência. Aqueles que não conseguem levantar depois da queda não recebem a aprovação. Aqueles que levantam e dizem, eu continuo, forçam o guia a abrir os portões. A pobreza é atraída para aquele cuja mente é favorável a ela, assim como a riqueza é atraída para aquele cuja mente foi deliberadamente preparada para recebê-la. A persistência é a ferramenta que mantém a mente preparada. Se você desistir, você é um fracassado. Se você persistir, o fracasso se cansa e vai embora. Isso nos leva ao 9º passo, talvez o mais famoso de todos, o poder do Mastermind, mente mestra. Hill define o Mastermind como a coordenação de conhecimento e esforço num espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para atingir um propósito definido. Entenda a física psíquica disso. Nenhuma mente é completa por si mesma. Quando 2 mentes se unem em harmonia, elas criam uma terceira força invisível, intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. Pense numa bateria elétrica. Uma única bateria gera pouca energia. Se você liga várias baterias em série, a energia aumenta drasticamente. O cérebro humano é uma forma de bateria. Um grupo de cérebros conectados em espírito de harmonia gera uma voltagem de pensamento que nenhum indivíduo consegue gerar sozinho. Andrew Carnegie atribuiu toda a sua fortuna ao Mastermind. Ele não sabia nada de aço, mas tinha em volta de si 50 homens que sabiam tudo sobre a fabricação e venda de aço. Você não pode ficar rico em isolamento. Se você quer potência máxima, você precisa formar o seu grupo. Encontre pessoas que vibrem na mesma frequência, que tenham o mesmo desejo de crescer e reúna-se com elas regularmente. Não para fofocar, mas para planejar e apoiar. Quando você se conecta a essa rede, você acessa a inteligência e a experiência de todos. Você deixa de ser uma gota e passa a ser o oceano. Chegamos ao 10º passo, o capítulo mais polêmico e poderoso do livro, o mistério da transmutação sexual. Napoleon Hill descobriu um padrão curioso. A maioria dos homens de grande sucesso só atingiu o auge após os 40 ou 50 anos. Por quê? Porque antes disso, eles desperdiçavam a sua energia mais potente em gratificação física e busca de prazer. A energia sexual é a força criativa mais intensa que o ser humano possui. É a energia da vida. Transmutar não significa reprimir ou eliminar o desejo sexual. Significa redirecionar essa força. Quando a mente é estimulada por essa emoção, ela funciona em uma vibração muito mais alta. A imaginação se expande, a coragem aumenta, o medo desaparece. O segredo dos gênios é pegar esse impulso biológico e, em vez de dissipá-lo apenas fisicamente, canalizá-lo para a arte, para os negócios, para a conquista de metas. Se você não controlar essa energia, ela controlará você, levando a escândalos ou perda de foco. Se você a controlar e a direcionar como um rio para uma turbina, ela gera a eletricidade que constrói impérios. Isso nos leva ao 11º passo, a mente subconsciente. Hill a chama de elo de ligação. É o campo onde o impulso de pensamento finito se encontra com a inteligência infinita.
O subconsciente trabalha dia e noite. Ele nunca descansa. Ele se alimenta dos seus pensamentos dominantes. Você não pode controlar o subconsciente inteiramente, mas pode voluntariamente entregar a ele planos, desejos ou propósitos que deseja ver transformados em realidade. O perigo é que ele também se alimenta de pensamentos de medo sem que você perceba. Hill avisa: as emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma ou outra deve dominar. É sua responsabilidade garantir que as emoções positivas, fé, amor, entusiasmo, esperança, sejam as dominantes. Se você não plantar flores no jardim do subconsciente, as ervas daninhas crescerão sozinhas. Você deve ser o guardião do portão, filtrando o que entra, porque o que entra inevitavelmente se torna o seu destino. Chegamos ao 12º passo: o cérebro. Napoleon Hill, muito antes da neurociência moderna, afirmou que o cérebro humano é tanto uma estação de transmissão quanto de recepção de vibrações de pensamento. Assim como um rádio capta a música que está no ar, o seu cérebro capta os pensamentos que estão vibrando no éter. Isso explica o fenômeno da telepatia e da intuição. Quando você estimula o seu cérebro com uma vibração alta, usando o desejo, a fé ou a transmutação sexual, ele se torna mais receptivo. Você começa a captar ideias que foram lançadas por outras mentes brilhantes. É por isso que, muitas vezes, quando você está no fluxo, a solução para um problema simplesmente cai na sua cabeça. Você sintonizou a frequência onde aquela resposta estava vibrando. Mas aqui está o alerta: se a sua estação de rádio estiver sintonizada na frequência do medo ou do fracasso, você vai captar automaticamente todos os pensamentos de fracasso que estão flutuando na atmosfera mental coletiva. Você vai atrair a negatividade de outras pessoas como um imã. Para enriquecer, você precisa blindar a sua estação. O princípio do mastermind, mente mestra, funciona aqui. Quando você se senta com pessoas de sucesso, os cérebros de todos entram em sintonia e começam a trocar energia subconsciente. Você sai da reunião mais inteligente do que entrou, porque o seu cérebro fez o download da vibração de sucesso dos outros. Você não pode se dar ao luxo de deixar o seu rádio ligado em estações aleatórias. Escolha as mentes com as quais você se conecta. Chegamos ao 13º passo: o sexto sentido. Napoleon Hill diz que este princípio é o ápice da filosofia. Ele só pode ser compreendido e aplicado depois que você dominou os outros 12. O sexto sentido é a porção da mente subconsciente que chamamos de imaginação criativa. É através dela que a inteligência infinita se comunica voluntariamente com a mente do indivíduo, sem qualquer esforço da sua parte. Não é algo que você força, é algo que acontece. Hill descreve isso como a porta do templo da sabedoria. Quando você ativa o sexto sentido, você recebe avisos de perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificações de oportunidades a tempo de abraçá-las. É como ter um anjo da guarda que fala a linguagem dos negócios e da vida. Para ilustrar como acessar essa sabedoria, Hill compartilha uma de suas práticas mais secretas e bizarras: as reuniões com conselheiros invisíveis. Todas as noites, antes de dormir, Hill fechava os olhos e imaginava que estava sentado em uma mesa de conferência. Ele convidava 9 homens que admirava: Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford e Carnegie. Ele presidia a reunião e pedia conselhos específicos para cada um. Para Lincoln, ele pedia coragem e justiça. Para Ford, pedia persistência e visão industrial.
Com o tempo, essas reuniões imaginárias tornaram-se tão vivas que Hill sentia como se estivesse realmente conversando com a essência desses homens. E, surpreendentemente, ele começava a ter ideias e soluções que jamais teria sozinho. Você pode fazer o mesmo. Crie o seu conselho mental. Quem são seus heróis? Quem já chegou onde você quer ir? Traga-os para a sua mesa imaginária. Quando tiver um problema difícil, feche os olhos, convoque a reunião e pergunte: o que você faria no meu lugar? O seu sexto sentido vai usar a máscara desse personagem para te entregar a resposta da inteligência infinita. Você ficará chocado com a clareza das respostas que virão. O gênio não é algo que você é algo que você acessa. E o sexto sentido é a senha do Wi-Fi. Você subiu os 13 degraus, você tem a fórmula. Mas existe uma força final que pode destruir tudo o que construímos até agora. Napoleon Hill encerra seu livro com um aviso severo sobre os 6 fantasmas do medo. São eles: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Hill diz: o medo é apenas um estado mental. Ele está sujeito ao seu controle e direção. Mas se você permitir que qualquer um desses fantasmas habite a sua mente, eles paralisam o seu sexto sentido, destroem a sua imaginação e matam o seu desejo. O medo da crítica rouba a sua iniciativa. O medo da pobreza impede você de arriscar. Você deve fazer uma varredura mental agora. Você está deixando de agir porque tem medo do que vão dizer? Ou porque tem medo de perder o pouco que tem? Entenda, a indecisão e a dúvida são as sementes do medo. Arranque-as. Decida que a sua fé no seu plano é maior do que o seu medo do mundo. E aqui chegamos ao segredo que Napoleon Hill menciona centenas de vezes no livro, mas nunca diz explicitamente. Ele queria que você descobrisse. O grande segredo é este: você é o mestre do seu destino porque você tem o poder de controlar os seus pensamentos. O Criador deu ao homem o controle absoluto sobre apenas uma coisa: a sua própria mente. Você não pode controlar o clima, a economia ou as outras pessoas. Mas você pode controlar a sua reação e o seu pensamento. E como o pensamento é a única coisa que cria a realidade, se você controlar a mente, você controla o universo. A riqueza material é apenas o reflexo da riqueza mental. Se você dominar os 13 passos, você terá a chave mestra que abre qualquer porta. Não espere o momento perfeito. Ele não existe. Comece onde você está, com as ferramentas que tem nas mãos, e ferramentas melhores aparecerão pelo caminho. O mundo pertence aos que têm a coragem de sonhar e a disciplina de pagar o preço pelos seus sonhos. Napoleon Hill entrevistou os homens que construíram a América e descobriu que a única diferença entre eles e você é que eles sabiam o que queriam e se recusaram a desistir até conseguir. Agora você também sabe. A fórmula está nas suas mãos. O caminho está iluminado. Feche este áudio e dê o primeiro passo. O seu império está esperando. Está feito. Assim é. E se esse conhecimento ressoou na sua alma e você deseja continuar desvendando os mistérios da mente e do universo, sua jornada não acaba aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para garantir seu lugar nas próximas aulas. Deixe seu like como um sinal de que você recebeu e compreendeu essa sabedoria. Nos vemos na próxima iniciação.